orçamento público, tá? Nós já falamos nós já falamos de LDO, nós já falamos de uma série de siglas aí que representam o orçamento público, tá? Então, vamos dizer que o orçamento público, ele é fruto de uma lei que será votada. Então, quando o governo federal cria o orçamento público, isso será votado como lei. Então, algo que foi criado pelo governo federal, que segue para o legislativo para ser votado. Tá? Então, saindo do executivo e chegando lá no legislativo, ele será debatido, ele será discutido, emendas poderão ser apresentadas, né? A gente até pode questionar, mas espera aí, será que os deputados federais, no conjunto, né, são capacitados para apreciar um orçamento? Tá? Dentro do Congresso Nacional são criadas várias comissões, né? E essas comissões, elas são orientadas por técnicos, porque o Congresso tem técnicos que vão ajudar os deputados a entender o orçamento, né? E essas comissões, elas ficarão responsáveis, né, em apreciar o orçamento. Então, essas comissões, quando criadas, elas são criadas a partir da escolha de deputados que tenham algum conhecimento na área, alguma formação que podem ajudar na apreciação do PPA. Tá? Então, sai do executivo, segue para o legislativo, e lá ele será tratado como se fosse uma lei, né? É uma lei, tá? Então, vamos dizer que seria como julgar o orçamento, tá? Seria como julgar. Por quê? Quando a União ela elabora o PPA, ela coloca metas que deverão ser seguidas, cumpridas, né? Elas serão cumpridas essas metas. E são metas onde os recursos arrecadados pelo Estado vão ser direcionados, tá? Então, o Legislativo seria como um órgão fiscalizador, né, com o poder de vetar, tá? Existem outros órgãos, né, que também podem participar da fiscalização do orçamento público, né, que são chamados tribunais de contas, né? Os tribunais de contas vão apreciar também, tá, o resultado, né, desse PPA, né? Então, nós temos aí a Assembleia, né, que é o Congresso, que vai apreciar. Então, o Executivo manda, aí até o dia 15 de dezembro, o PPA. Caso isso não aconteça dentro desse prazo, né, porque em seguida vai se iniciar o recesso parlamentar chamado, né, os parlamentares vão voltar praticamente só lá em fevereiro, e caso eles não consigam aprovar até o dia 15 de dezembro, o recesso será adiado e eles continuam trabalhando para que o orçamento seja aprovado dentro do ano, né? Então, nós dizemos o seguinte, olha, o orçamento público, ele tem um ciclo, chamado ciclo orçamentário, tá? Então, esse ciclo, ele tem diversas etapas, e cada etapa desse ciclo se complementa com uma outra etapa. Então, são diversas etapas do ciclo orçamentário, e uma etapa complementa a outra, tá? Então, se a gente olhar
nas diversas esferas, né? Olha, será que lá na prefeitura é a mesma coisa? É a mesma coisa num outro nível, né? Então, o prefeito representa o executivo, ele manda o orçamento para a Câmara dos Vereadores, os vereadores fazem o mesmo papel do Congresso Nacional, apreciam, devolvem para o prefeito. No caso do Estado, né, do governo do Estado, é a mesma coisa. O governador e a sua equipe elaborou o orçamento, mandou para a Assembleia Legislativa, e aí são deputados estaduais, tá, que também criam comissões. Esses vão apreciar o orçamento, farão lá as suas ressalvas e vão devolver para o governador, né, para que sejam feitos os reparos, né, e colocar em votação, né? Mas aí a gente fala, olha, mas no caso do governo federal, né, o Congresso não é uma casa política, né? Como é que ela vai discutir um orçamento público? Que orçamento público ele lida com valores, ele lida com uma infinidade de necessidades do país. Sim, é a casa onde se julga o orçamento. Tá? Mas espera aí, não existe política, com toda certeza, né? Se o executivo ele tiver uma base de deputados forte lá no Congresso, é possível que o orçamento que ele elaborou aconteça e seja aprovado com muito menos emendas do que se ele não tivesse uma base forte, né? É o que na atualidade a gente está vendo, né? O executivo, o presidente da República, ele não tem uma base forte no Congresso, então ele tem uma dificuldade enorme para aprovar os seus projetos, tá? Então tem uma influência política forte, sim, embora o orçamento público é algo que tem tanta seriedade, né? Porque a gente fala, olha, se houvesse uma perspectiva que nós passaríamos por um problema de pandemia como estamos passando, com toda certeza o PPA teria sido elaborado com um direcionamento maior de recursos, né? Uma meta maior de recursos para a área da saúde, tá? Então, existe um peso político em cima disso, tá? Então, o orçamento é coisa séria. Então, eu estava dizendo para vocês que tem todo um ciclo orçamentário para acontecer. Uma etapa se complementa com a outra, tá? O ciclo ele tem início com a elaboração do PPA. Então, o ciclo começa com a elaboração do PPA. Né? Nós dizemos o seguinte, olha, o PPA ele tem prazo para ser elaborado. Então, o governo federal pega todos os seus técnicos, né, e vamos dizer que são técnicos altamente preparados, né, não são profissionais que foram colocados lá pelo governo, são técnicos de carreira, passaram em concurso público, pessoas altamente preparadas, com uma boa formação. Esses técnicos auxiliam na elaboração do PPA. E esse PPA ele tem que estar pronto até o dia 31 de agosto. Olha o espaço, né? Ele tem que estar pronto, entregue até o dia 31 de agosto. O Congresso terá prazo até o dia 15 de dezembro para aprovar, né? Então, o que acontece? Entrou na pauta, ele será apreciado, dentro desse prazo aí até o dia 15 de dezembro, né, como eu havia falado, até o dia 15 de dezembro ele tem que ser votado em definitivo. Em definitivo. Caso isso não venha a acontecer por algum motivo, a votação atrasou, a apreciação demorou, saiu do Congresso, foi para o Executivo, depois voltou novamente, houve um atraso,
em 15 de dezembro tem que estar pronto. Se não estiver pronto, aquele recesso chamado parlamentar, ele é paralisado até que se vote o PPA, tá? Então, o primeiro passo, né, do ciclo é a elaboração do PPA, que deve ser levado ao Congresso até o dia 31 de agosto, tá? Então, os membros do Legislativo, né, que são os deputados, eles discutem, né, apresentam emendas, votam, né, votam a lei do projeto do PPA, porque é uma lei, tá? Caso isso não aconteça até o dia 15 de dezembro, eles vão adiar o recesso deles e continuam votando. Tem que ser aprovado dentro do ano, né? Dentro do ano, não pode fugir disso, tá? Com base no PPA, o Executivo vai formular as diretrizes orçamentárias. Quer ver, o que são as diretrizes orçamentárias? É o direcionamento dos recursos para as diversas áreas do país, né? Então, aprovado, entra então o momento de se direcionar os recursos para as diversas áreas do país. Isso nós chamamos de diretrizes orçamentárias. A partir daí se define metas e prioridades do governo, tá? Então, por exemplo, se nós tivéssemos uma previsão em agosto do ano passado que o país passaria por esse momento que está passando de pandemia, com toda certeza, uma das grandes prioridades do governo seria a área da saúde, tá? Seria a área da saúde, tá? Poderia, a bola de cristal para adivinhar, poderia até falar, olha, nós vamos ver se lá na frente, tá? Então, a partir do momento que estiver pronto, né, dentro desse ciclo chamado, né, orçamentário, são traçadas as diretrizes e as metas, né, para entender aquilo que é prioridade para o governo. Prioridade para o governo. Se a gente olhar, voltar para trás, né, vamos voltar alguns anos para trás, em determinado momento a prioridade do governo era os Jogos Olímpicos, tinha que a toca de caixa se fabricar uma praça olímpica enorme, com acomodações e tudo. Na Copa do Mundo foi a mesma coisa. Quer dizer, eram prioridades do governo naquele momento, tá? De repente, outras prioridades podem surgir, tá? Outras prioridades podem surgir. Infelizmente, nos últimos quase 30 anos aí, não se pensou, né, muito na saúde. Por isso é que hoje a gente está atravessando essa dificuldade. Então, não houve uma prioridade tão grande nessa área aí, tá? Então, a partir de definidas as prioridades, né, entra em pauta, né, a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto da LDO, ele deve ser enviado ao Legislativo até o encerramento da primeira sessão legislativa. Quer ver, a LDO ela vai ser colocada em pauta, olha, aprovou o orçamento, aprovou o PPA, o governo define quais são as prioridades, a LDO, né? A LDO ela segue ao Legislativo até o dia 15 de abril, então, olha, encerrou em dezembro, né? Começou o ano, aí começa a se trabalhar a LDO. Até o dia 15 de abril, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem que chegar novamente até o Legislativo, tá? Que votará na primeira sessão chamada legislativa. Então, a LDO chega lá e na primeira sessão legislativa, depois de abril, terá que ser colocado em pauta aí
votados, né? Porque, olha só, primeiro, PPA, aprovou, segue, volta para a União. A União, então, começa a trabalhar de que forma vai distribuir os recursos. Aí entra a LDO. Então, porque é lei, de acordo com o PPA, então, olha, o PPA foi aprovado, volta para o governo federal. O governo federal tem que trabalhar e entregar até o dia 15 de abril a LDO, que é a Lei das Diretrizes. Mas o que vai fazer acontecer é a LDO. Então, depois de chegar e depois de voltar e chegar a LDO, será votada novamente, concluída e aprovada, né? Então, é assim, olha, a LDO, ela terá, né? Ela terá todos esses passagens, né? Por isso que a gente falou do passo a passo. Primeiro o PPA, depois o LDO, né? E depois o LOA. Nós falamos do LOA. O Legislativo deve examinar, modificar o LOA, que já é já é lei, né? Até o encerramento do Legislativo, que vai ocorrer em 15 de dezembro. Por isso que nós dizemos o seguinte, que o PPA ele vai entrar em uso de verdade a partir do segundo ano de governo, né? Ele não entra de cara, ele não é aprovado em dezembro, a PPA, e ela entra a partir de janeiro, não, terá que ser elaborado, né? A LDO, vai, aí é elaborada a LOA, né? Que vai ser aprovado para fiscalizar. O Tribunal de Contas é um órgão, né? E a Assembleia, né? E o Poder Legislativo é um outro órgão. Então, se o governo não estiver cumprindo adequadamente, né, o orçamento, existe o grande perigo, né, de ferir a chamada lei de responsabilidade. Vários ciclos, né? Primeiro PPA, depois ele deu, né? Cada ciclo tem um rito, né? E depois de tudo aprovado, quando colocar em uso, né, em consecução, em fazer acontecer, ainda assim ele será fiscalizado. Porque se o governo federal, construção, o orçamento, ele não vai poder ceder naquilo que foi aprovado. Se ele ceder naquilo que foi aprovado,
ferindo a lei, e a gente enxerga né, envio e para aprovação. Em seguida, voltou aprovado. Cria-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias, volta para o Congresso, passa por todo o processo novamente, é aprovado. A partir daí, vem a LOA, né? Então, a partir de 30 dias de publicação da LOA, o Executivo vai elaborar um cronograma mensal de desembolso. Aí o governo federal, a partir do LOA, cria um cronograma e começa a tirar dinheiro do caixa e distribuir para várias áreas que foram tidas como prioritárias lá no PPA, né? Lá no PPA. Então, vamos dizer que aí sim, né, está acontecendo uma programação financeira do orçamento, tá? Até então, só se discutiu, só se definiu metas, né, para uso do dinheiro. A partir do momento de aprovada a LOA, né, aí então começa a se distribuir, cria-se cronogramas para distribuição de verbas. Tudo isso dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Não pode se ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Se a gente olhar o caso bem recente aí do impeachment da Dilma, né? Por que a Dilma sofreu impeachment? Porque, olha só, todo o PPA elaborado por seu governo foi aprovado, né? A LOA, aliás, a LDO foi aprovada. A LOA colocou em andamento, criou-se o programa. E o governo federal, na época, não conseguiu cumprir as metas, precisou se utilizar de recursos de banco público. Isso é proibido e fere a lei de responsabilidade fiscal. Então, para o governante, o maior fantasma que ele tem à frente dele é a lei de responsabilidade fiscal, né? Porque vamos entender a posição do presidente da República. Ele está lá governando. Entendemos que ele tem que governar. Está lá governando. E os seus assessores, né, os chamados ministros, eles começam a pedir as verbas lá dos seus setores para colocar em andamento. E tem que se apreciar com muito cuidado o tempo todo para que a lei de responsabilidade fiscal não seja ferida. Porque se a lei de responsabilidade fiscal for atingida, pode-se pedir a qualquer momento o impeachment do governante, do mandatário. E não tem alternativa, perde mandato mesmo, né? A gente está atravessando um momento ruim aí de pandemia, de econômica, uma série de bagunças aí. Tá? Tem uma infinidade de pedidos de impeachment do presidente da República. Porém, nenhum deles, né, feriu a lei de responsabilidade fiscal. Se pelo menos um deles tivesse ferido a lei de responsabilidade fiscal, o presidente já estava com as barbas de molho há bastante tempo. Há bastante tempo. O grande fantasma do governante, em qualquer esfera, seja no município, no Estado ou na União, é não ferir a lei de responsabilidade fiscal. Tá? Então, é muito importante. Então, a partir do momento de publicada a LOA, né, que é a lei orçamentária, que é onde vai se distribuir os recursos, é onde são criados cronogramas para distribuição financeira dos recursos, né, para as diversas áreas, né, começou a valer o orçamento, começou a se gastar os recursos do Estado. Tá? Aí, a cada 2 meses, o Executivo reavalia as estimativas de receitas e despesas. Né? Por que essa avaliação? Olha só, quando é feito o orçamento ele é feito com base, né? A gente está falando orçar. O orçamento é feito com base naquilo que o Estado vai arrecadar no ano seguinte. Então, olha, vamos pensar, o orçamento desse ano aqui, ele foi elaborado no ano passado. Tá? Foi elaborado no ano passado, tendo como norte, né, o que se arrecadaria nesse ano aqui.
nesse ano que nós estamos vivendo, passando, tá? Então, o executivo, né, o governo federal, olhando na esfera federal, ele vai, a cada 2 meses, reavaliar as estimativas de receitas e despesas. Quer dizer, aquele dinheiro que está entrando, se está de acordo com aquilo que foi orçado, tá? E avaliando também as despesas, para poder verificar se a meta fiscal está sendo cumprida, tá? Então, essa avaliação é importante, né? Então, a meta fiscal ela tem que ser cumprida. Quer ver, o Estado ele não vai poder pagar, gastar mais do que ele está arrecadando. Então, a cada 2 meses é feita a avaliação. Olha o tamanho da seriedade, tá? O grande medo do governante é errar nas estimativas, né? Porque quando ele erra nas estimativas e o recurso não entra, ele começa a ter que tudo aquilo que ele pretende fazer novamente terá que ser aprovado pelo legislativo. Porque se não aprovado pelo legislativo, o governo federal pode estar incorrendo, né, em ferir a lei de responsabilidade fiscal. Então, a cada 2 meses é feita a avaliação daquilo que está entrando de receita e daquelas despesas que estão acontecendo. Então, veja só o tamanho, né, o tamanho da responsabilidade do governante. Por isso é que isso é no mundo todo, né? Não é só aqui, não. Podem prestar atenção. Não no caso de mulheres quando viram o presidente da República, porque elas pintam o cabelo, né? Viram loiras. Mas quando se trata de homem, é normal, né? É normal. O presidente da República ele entrar com o cabelo numa cor natural e quando ele deixar o governo ele já está bem, o cabelo branquinho, né? Já está bem grisalho. Porque são muitas as preocupações, né? São muitas as pressões. E quando se fala de orçamento, né, as pressões elas são muito maiores, né? São muito maiores. Por quê? Um erro de cálculo, um erro de projeto, uma estimativa errada, né? Um gasto além do que o necessário. Tudo isso pode causar, né, a perda de mandato e, além da perda de mandato, ficar afastado da vida pública por 10 anos. Tá? Por isso é que quando termina o mandato do presidente da República, ele vai sair de lá grisalho, porque são muitas preocupações e o tempo todo que ele estiver governando, ele tem que ter lá do seu lado os técnicos para orientá-lo. Espera aí, estamos gastando mais do que arrecadamos? A gente está perto de ferir a lei de responsabilidade fiscal? Então, é uma preocupação enorme, né? Olha esse momento de pandemia, onde, com toda certeza, não foi feito o orçamento para passar por ela. Tá? E o desembolso que o governo federal vem fazendo é muito grande, né? Essa distribuição aí de recursos para atender essa camada mais fragilizada, que eles chamam, né? É um valor muito alto. Para fazer isso, não era o presidente da República dar uma canetada lá e falou, faz. Não. Ele tem que elaborar, né, os seus técnicos têm que elaborar todo um planejamento e mandar lá para o Congresso. O Congresso aprovando, o Executivo está tranquilo, porque ele não estará ferindo a lei de responsabilidade fiscal. Então, tudo aquilo que sai fora do que foi aprovado tem que ser colocado em votação. Porque se não for colocado em votação, o presidente da República pode perder seu mandato, né? E nesse momento crítico aí, na verdade, o governo federal não queria distribuir R$ 600 para cada pessoa que necessita. Queria distribuir menos, queria distribuir R$ 200. Mas as discussões foram tão grandes, né? E aí entra muito o lado social, que se chegou ao valor de R$ 600, né? E então
Então, nós começamos a imaginar de onde o governo federal vai tirar recursos para fazer frente a todos os compromissos que virão, tá? Daqui para diante, né? Porque passado esse período de pandemia, esperamos que seja breve, né? O país precisa ser reconstruído, quer dizer, muitas áreas da economia terão que ser trabalhadas, principalmente a geração de empregos, porque quando tudo isso terminar, nós vamos ter uma legião aí de desempregados, precisando de colocação. Então, recursos vão ter que ser direcionados para comércio, para indústria, né? Recursos terão que ser direcionados para a saúde, porque tudo terá que ser reconstruído, tá? Então, vai ser um momento aí, a gente fala que não é um momento curto, né? A gente vai colocar aí alguns anos, até que o Estado brasileiro possa se recompor, né? É uma situação muito difícil. E até, isso que eu estou falando para vocês, é até tema do trabalho que eu já postei no AVA, lá na seção 14. Já postei um trabalho lá, tá? Eu coloquei um case lá, que é para vocês lerem o case e poder fazer as suas apreciações, a sugestão de vocês, tá? Baseado no entendimento de vocês. Isso que eu acabei de falar. Olha, está havendo desembolso o tempo todo. Isso não estava previsto no orçamento. Não foi previsto no PPA. Lá na LDO também não foi determinado. Tá? E, de repente, o Estado começa a fazer desembolso. Começa a tirar dinheiro do caixa e direcionar para algumas áreas da economia. Então, esse valor aí de R$600, no primeiro momento, ele foi determinado para ser pago durante 3 meses. Tá? 3 meses. Esperamos que o Brasil consiga se pôr de pé dentro desse prazo aí, né? Se não, o que vai acontecer? Outros projetos terão que ser feitos para atender a outras necessidades. E tudo isso fora da LDO. Tudo isso fora do que foi orçado. Tá? Tudo isso está fora. Tanto está fora que tudo o que o governo federal tem feito nos últimos tempos aí, último mês, né, teve que passar pelo Congresso para ter aprovação. Se não passa pelo Congresso, simplesmente a canetada do presidente pode custar o emprego dele, né? E muita coisa se modifica ao longo de todo esse processo, né? Por quê? O Ministério da Saúde, ele determina que tem que se comprar respiradores, máscaras e tudo mais. Normalmente, tudo isso é feito dentro de uma concorrência pública, né? Se pede uma infinidade de documentos em todas as esferas, no município, no estado e na União, para que a melhor proposta seja aprovada. Mas, no caso dessa urgência que estamos atravessando, não é feito a apuração aí de propostas, não. O Estado, o município e a União acabam comprando, né, sem qualquer tipo de concorrência. Tá? E é nesse momento, né, que a gente está atravessando, em que quando você compra numa condição como essa, se paga mais caro. Então, os desembolsos, eles são altíssimos. Tá? Altíssimos. Então, é aquilo que eu vim detalhando, né? Esse ciclo orçamentário é um caminhar. Ele não brota do nada, né? Primeiro se elabora o PPA. Se elaborou o PPA, manda-se lá para o Congresso Nacional para poder apreciar, fazer as emendas, tem que fazer. Apreciou, fez as emendas, até o dia 15 de dezembro tem que voltar para o Executivo. Ah, mas não deu tempo. Antes de terminar o ano, tem que ser aprovado. Aprovou, volta para o Executivo.
A partir daí, o Executivo tem até o dia 15 de abril para providenciar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? Aprovou, volta novamente lá para o Congresso para ser novamente colocado em votação. Colocou em votação, voltou, aprovou. Aí sim, vai haver o cronograma para se distribuir os recursos de acordo com a LOA, né? Que vai determinar direitinho como será distribuído esses recursos, né? E depois disso ainda, né? A partir do momento em que as metas já estão sendo trabalhadas, o Executivo, de 2 em 2 meses, tem que verificar se as receitas que estão entrando e as despesas que estão acontecendo estão dentro daquilo que foi orçado, né? Por quê? Se tiver menos receita entrando e mais gastos sendo aumentados, tá? É possível que o Estado esteja gastando mais do que ele arrecadou. Aí pode estar ferindo a lei de responsabilidade fiscal. Então, o que acontece? Para que isso não aconteça, o governo federal tem que ir até o mercado tomar dinheiro emprestado, tem que emitir título público e fazer captação de recursos. Então, aí o Estado está pegando o dinheiro emprestado, juntando com os recursos captados através de impostos, para poder cumprir as suas metas, as chamadas metas orçamentárias. Tá? Se dessa forma não for feita, e ferir a lei de responsabilidade fiscal, não tem muito o que se conversar, não. Se pede a retirada do presidente da República. Ele é o grande responsável. Tá? Então, é todo um caminhar. Né? Todo um caminhar. Então, o ciclo orçamentário ele é interessante, uma etapa depende da outra. Tá? Primeiro o PPA, depois o LDO, depois o LOA, depois o cronograma para a distribuição dos recursos, e de 2 em 2 meses se avaliar as receitas e se avaliar o que está se gastando. Então, nada é tão simples, né, como se imagina. Por isso, hoje, né, é natural. Todo mundo quer que o país fique numa situação estável. Né? Mas nada será feito fora daquilo que é possível fazer. Nós não podemos comparar o nosso Brasil, né, com os Estados Unidos. Não há como fazer esse tipo de comparação. Tá? Os americanos, diferentes de nós aqui no Brasil, que tivemos que criar, fazer toda uma engenharia tecnológica, né? E mesmo assim a gente vê filas e filas e filas intermináveis de pessoas em frente à Caixa Econômica Federal para poder receber o seu dinheiro, né? Porque é o seu dinheiro, tá? Não é esmola, não, é o seu dinheiro, porque esse dinheiro ele é proveniente de impostos que saiu do bolso de todo mundo. Mas aquele que não tem um emprego formal não paga imposto. Paga imposto. Quando você compra um pãozinho na padaria, já tem uma carga tributária ali, você está pagando. Então, todos nós pagamos impostos. Então, as pessoas hoje estão buscando aquilo que é de direito. Aquilo que é de direito. Então, não é como o governo americano. O governo americano, para eles, é muito fácil. O que o governo americano tem em caixa é muito dinheiro. O Tesouro americano tem muito dinheiro. Então, de cara, o presidente da República mandou falar, não, manda um cheque aí de tantos mil dólares para cada americano que precisar, e eles vão tocando a vida. E quando, né, as pessoas recebem, né, esse recurso, como aqui no Brasil, né, R$600, quando as pessoas receberem esse recurso, possivelmente colocam no consumo, né, vai para o consumo. E quando vai para o consumo, isso também faz a economia, de alguma maneira, rodar. Impostos são pagos e, de alguma maneira, volta para o governo. Então, é importante. Por isso, quando nós falamos de orçamento público, a gente não está falando de algo
que está longe dos nossos olhos, né? Essa disciplina ela tem a finalidade de ficar, de alguma maneira, de um entendimento para vocês, né, que serão no futuro contabilistas, saber exatamente o que é um orçamento público quando ouvir falar, né? Porque não é algo que acontece ao acaso, ele tem todo um ciclo para acontecer, né? E isso deságua no final, né? Depois de cumprido todos os ciclos, né? Esse recurso que o Estado arrecadou, ele volta para a economia, volta para consumo, vira impostos novamente e volta para o governo federal. Quer dizer, é um ciclo, né? É um ciclo. Por isso a gente fala que a reconstrução econômica depois do Covid-19 vai ser uma tarefa muito árdua, né? Vamos dizer que nós teremos alguns anos aí perdidos, né? Nós vamos estar correndo para reconstruir, tá? Então sonhos vão ter que ser adiados, né? Sonhos serão adiados. Então esse é o momento, tá? Eu estava falando do trabalho. O trabalho que eu coloquei para vocês é um estudo de caso, tá? Vocês podem fazer em grupo, podem fazer individualmente. Eu coloquei prazo para entregar esse estudo de caso até na quinta-feira da semana que vem. Quinta-feira da semana que vem é dia 14. Então, até o dia 14, mandem para o representante, ele manda para mim. Esse trabalho, ele vai pontuar, vai ter um peso aí de 40% da pontuação do bimestre. Tá? 40%. Nós já adiantamos 500 pontos com o trabalho que foi feito. Eu vou pegar o total da pontuação, aplico 40% e coloco essa pontuação no trabalho que eu vou receber. Tá? É um estudo de caso, não é perguntinha de sim ou não. Estudo de caso. Leiam, entendam. Tem muito a ver com isso que eu acabei de falar para vocês hoje. Mandem para mim, para a gente trabalhar isso. Bom, a partir da semana que vem, nós já vamos começar a tratar da parte de contabilidade do orçamento público, né? Porque nós trabalhamos até o momento falando de orçamento público. A partir daí, né, como que é tratado, né, os gastos e as receitas do orçamento em termos contábeis, né? Porque existe a contabilidade pública com essa finalidade. A contabilidade pública ela é oriunda da própria contabilidade, só que é adequada às necessidades do Estado, né? Então, a partir da semana que vem, eu já coloquei lá na seção 14 do AVA um bom conteúdo que fala de contabilidade. Tá bom? Agora, então, eu estou aberto aos questionamentos, né? Podem perguntar. Pode abrir os microfones aí. Quem quer perguntar, vamos em frente. Vamos lá, gente. Ô, professor, Fala, Gabriel. eu não entendi em relação ao trabalho. A gente tem um para entregar dia 10, certo? Qual que vai ser a pontuação dele e a do outro? Eu não entendi direito. Olha o que a gente tem até o dia 10 para entregar. É o de lei das três siglas. Tá. Será que todos já fizeram esse trabalho? Não sei, eu fiz. Tá. Eu vou dar um peso maior para ele, né? Ele vai valer 40% da pontuação total. E esse é o trabalho que foi pedido, ele complementa. Até o final do bimestre, a gente vai somar todas as pontuações de trabalho para poder fechar essa pontuação. E eu quero chegar na pontuação máxima para todo mundo. Não, entendi. Além desses dois trabalhos, a gente deve mais dinheiro aí. Não, beleza, era só isso. Tá bom. Obrigado.
Keren está entrando. Então, se vocês entrarem lá na seção 14, no pós-aula, eu já coloquei o trabalho, tá? Tá lá. É um case. É atual, né? É atual mesmo. Tem um monte de informação lá. E eu quero o entendimento de vocês para aquilo, tá? Não tenho medo de errar, não. Pode escrever à vontade, tá? Coloquem aquilo que vocês acham que deveria ser, tá? Porque cada um, se a gente olhar pro Brasil como um todo, né? Como tem pessoas que dão palpite o tempo todo, né? Se a gente entrar naquele infeliz, aquele Facebook, pelo amor de Deus, como tem gente que dá palpite, né? Como tem pessoas que postam tanta coisa dando palpite. Meu Deus do céu. Já ouvi tudo, mas eu quero ouvir de vocês a respeito desse momento, né, que a gente está vivendo, o que deverá ser feito, né, frente a esse estudo de caso, né? Leiam, entendam. Se vocês tiverem dúvida, a gente vai sanando as dúvidas. Mostrem resposta, né, para aqueles questionamentos. Eu estou tentando franquear a entrada da Keren aí, está dando falha. Não sei por que ela não está conseguindo entrar. Ela aparece para mim aqui, eu tento e dá falha. Não sei o que acontece, não. Não sei por que ela não consegue entrar. Então, pessoal, ninguém mais quer perguntar nada? Tá? Se vocês olharem lá no AVA, eu coloquei bem assim, passo a passo do orçamento público. O que nós tratamos hoje foi realmente o passo a passo, o que acontece em cada momento. O orçamento público, o que é? É o PPA, o PPA. Ele é feito pelo governo federal, caminhado para o Congresso. O Congresso analisa, devolve, tem prazo para isso. A partir daí é criado a LDO, vai para lá, é aprovado, com ressalvas, volta, aprovado novamente. A partir daí é criado a LOA, a partir daí é criado o cronograma para que os recursos possam ser cumpridas. O governante não tem vida fácil, não. O governante não tem vida fácil, não. Não é uma situação cômoda para nenhum governante. Todos eles acham muito interessante. Todo mundo quer ser presidente da República, todo mundo quer ser governador, todo mundo quer ser prefeito. Mas as responsabilidades são enormes. São enormes. Tão bom a gente poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir à noite, sem saber que a imprensa não vai estar gritando na tua porta e nem vai ter panelaço. É isso aí, pessoal. Amanda, a Camila, o Lucas, a Rosiane, o Wesley, não querem perguntar nada? O Wallace conseguiu entrar, hein? A Kelly não conseguiu entrar, dava erro toda hora.
E aí, pessoal, ninguém quer perguntar nada? Estou aí aberto a perguntas. Todo trabalho, todo conteúdo. Professor, o senhor poderia repetir sobre o que é para fazer no trabalho? Eu não estava conseguindo entrar na aula. É a Keren. Conseguiu entrar. Deixa eu falar para você. O trabalho é o seguinte, lá na seção 14 do AVA, eu coloquei um estudo de caso. Tá? Um estudo de caso. Vocês vão ler o estudo de caso, ele pode ser feito individual ou em grupo, tá? E ali tem uma série de informações. Tá? E eu quero ler de vocês a opinião de vocês do que deverá ser feito naquela condição que está lá. E é isso. Não tem segredo nenhum. Vocês vão colocar o parecer de vocês ali. Entendam e escrevam. Só isso. Professor, qual que é a quantidade máxima no grupo? Olha, eu falo 5, mas se tiver 6, passa batido, tá bom? Não tem problema não. Não pode ter 10, 12, né? Mas 5, 6, está dentro daquilo que a gente acha que é aceitável. Já dá para fazer a panela já. Oi? É o que eu já falo. Dá para montar a panela. Mais do que 5 é formação de banda ou quadrilha, né? É meio complicado. Né? Se você coloca muita gente num grupo, o pessoal começa a dar trombada, né? E às vezes atrasa. Fulano não fez a parte dele, ainda não chegou, vai atrasar todo mundo e tal. Mas até 6 é aceitável, não tem problema não. Muito obrigado. Tá bom. Professor, o senhor tem algum livro, algum artigo, alguma coisa que a gente possa ler que ajuda a compreender melhor a matéria? Olha, eu coloquei lá para vocês um livro eletrônico. Né? Esse semestre aqui, acho que não tem livro para vocês na área de orçamento público. E eu mandei para vocês um livro, que é o livro que foi usado nos semestres anteriores para orçamento público. Há muitas informações. É um livro mais sintetizado. Tá? Mas tem uma infinidade. Eu não diria para vocês, compre livro de orçamento público. Só se vocês tiverem muito... Aí, me chama no privado depois, no WhatsApp, que eu mando o nome de um livro para vocês. Mas eu acho que não é o momento de vocês comprarem um livro na área, né? Tá? Todo mundo conseguiu ter o livro de orçamento público que eu mandei? Sim, foi postado no grupo, pelo menos. Não. Acompanha por ali. Se tiver interesse em se aprofundar no assunto, me chama no privado que eu mando o nome de um livro. É um livro de gestão pública. E o livro de gestão pública fala exatamente de todo o assunto da gestão pública e vai muito para o lado do orçamento. Tá bom? Tá bom, então. Aí a especialista no assunto. Mas esse livrinho aí da faculdade ajuda bastante, tem bastante informação. E quando eu coloco material no AVA, eu procuro colocar textos enormes, com
muita informação que a contabilidade pública, para vocês aí, contabilidade pública. Só a contabilidade pública. Tomara que tenha, né? Porque não tinha contabilidade e orçamento. Agora é contabilidade e orçamento público. Eu não sei se lá mais adiante vocês vão ter contabilidade pública. Como o curso é de contabilidade, eu acho que tenha. Espera aí que eu vou ver até se o livrinho está perto de mim aqui, eu já falo o nome para vocês. Espera aí. Não vou subir, não. Pessoal, tá me ouvindo? Oiê, tô me ouvindo? Sim, professor. Olha só, quer anotar o nome de um livro? Por favor. O nome do livro é Contabilidade Pública, uma abordagem da administração financeira pública. É da Atlas, né, da editora. Tem dois autores aqui, Roberto Boccaccio Piscitelli e Maria Zulene Farias Timbó. De vez em quando eu dou uma... É um capítulo à parte no orçamento público. Tá? É algo que tem que ser muito aprofundado, né? Da mesma forma que tem um plano de contas na contabilidade privada, na pública, o plano de contas é completamente diferente, né? É visto de uma outra forma, né? Quando a gente pensa em contabilidade pública, por exemplo, lá na contabilidade privada, tá? Os imóveis estão imobilizados, né? Lá na contabilidade pública, os imóveis do Estado, eles são registrados também como uma parte imobilizada do Estado. Mas fora isso, tem logradouros, tem uma série de áreas de uso público, mas que pertencem ao Estado, que também são registradas no balanço público. Então é um pouco diferente. Tá bom? Mais alguma coisa? Estou aqui ouvindo vocês. Eu me lembro quando eu comecei a fazer faculdade, diz a lenda que foi há muitos anos atrás, os primeiros professores falaram assim para a gente: olha, vocês estão começando na faculdade, comecem a sua própria Bíblia. Isso aí foi há mais de 30 anos atrás, né? Depois que nasceu o Google, né, e as bibliotecas virtuais, não há necessidade da gente entulhar livros. Eu tenho muitos, né, porque durante muito tempo eu analisei os livros que a editora me mandava. Então a Atlas me mandava muita coisa. A de administração financeira, área corporativa, contabilidade. Então acabei fazendo aí uma biblioteca enorme
por conta de ser um avaliador de obras, né, de editoras. Mas hoje, vocês aí na faculdade têm acesso à biblioteca virtual da Croton, que tem uma gama de livros enorme. Vocês podem consultar muita coisa por lá, né? Eu sei que ainda tem muita gente que gosta de pegar o livro físico, de papel na mão, tal, mas se vocês quiserem consultar a biblioteca virtual, vocês vão encontrar muita obra importante e boa. Mais alguma pergunta, pessoal? Estou aqui, ó, à disposição. Estou vendo que na sala ainda tem a Amanda, tem a Camila, a Keren, o Lucas, a Rosiane, o Wallace e o Wesley. O Wesley está desde o começo. O Wallace chegou mais tarde hoje. E aí, gente? Querem perguntar nada? E aí, senhores? Não tá nada? Tem 8 na sala ainda. Quem quiser dar boa noite, isso aí, pode. Professor, por enquanto, nenhuma dúvida. Boa noite, tenha uma boa semana. Até a próxima aula. Até. Tá bom. Qualquer dúvida a respeito do trabalho, pode me chamar no privado, tá? Professor, vou sair. Boa noite. Oi, boa noite, velho. Boa noite, professor. Oi, Até boa a noite, próxima. Eduardo. Até, cara. Ô, professor, antes de eu sair, eu queria falar para o senhor o novo método que eu estou fazendo no trabalho. Para ficar mais fácil para a correção do senhor, as pessoas estão mandando o trabalho com o nome do tema. Só que aí eu coloco dentro da pasta do tema os trabalhos com o nome de cada aluno. Aí, quando o senhor for querer localizar algum trabalho, vai acabar localizando com mais facilidade, porque é só ir no nome do aluno. Aí vai o trabalho dele. Não. Eu abro, não tem problema. Não, mas aí eu deixei com o nome deles, tá bom? Tá bom. Então, vou nessa, viu? Fica com Deus. Amém. Boa noite para você. Amém. Boa noite. Boa noite.